Nós estamos trabalhando aí a parábola ali à beira do caminho sobre semear, e hoje nós vamos estar trabalhando um outro ponto, né, pastor? Eu estava até lendo a outra parte, caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. O senhor quer ler o versículo? A Jacira vai ler para nós. Ela vai ler a parte da parábola e logo depois o versículo de Jesus explicando a parábola. Porque, então, na verdade, essa semana toda a gente vem trabalhando essa parábola, né? Exatamente. E cada dia vocês estão explicando uma parte dela. Então, nós começamos na segunda-feira a parábola do semeador de Mateus capítulo 13. Certo. E na palavra fala, em Mateus 13, 7 fala, e caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E no versículo 22, Jesus dá a explicação. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Uma coisa interessante, Carol, que eu queria salientar antes da gente entrar especificamente nessa questão dos espinhos hoje, certo, é como a gente pode perceber que há uma progressão dentro dessa parábola. A primeira parte, a primeira semente que é lançada, ela fica à beira do caminho. Então, como nós vimos na segunda-feira, o que a gente pode concluir é que essa semente que ficou à beira do caminho, ela não chegou a cair na terra. Os pássaros a comeram. Certo. Então, isso nos indica que elas ficaram sobre a terra, elas não chegaram a germinar, não entraram na terra e não germinaram. Certo. Então, nós temos aqui um nível onde ela nem entra no solo. Correto. No segundo nível, que foi o que nós vimos ontem, nós já temos a semente que vai para um lugar pedregoso. E ali ela é recebida com alegria, significa que ela brota facilmente e parece até que vai vir uma planta vistosa, mas por causa do solo pedregoso, por causa das pedras que estão por baixo, ela não cria raízes. E aí, quando vem o sol, a planta, então, ela não tem como acumular água e resistir. E essa questão da água, ontem foi uma bênção. A Cris falou muito a respeito dessa água ontem, que Jesus, como água, vindo, nutrindo as nossas raízes para que nós possamos crescer. Então, essa planta, essa semente, ela veio, ela germinou e começou um crescimento, aparentemente, até um crescimento normal. Certo. Mas por causa do solo pedregoso, as raízes, então, com o sol, elas secaram. Agora nós temos um terceiro nível. Essa planta, ela cresce. Então, a questão agora não é mais o solo. Ela já teve ela já entrou no solo, ela conseguiu germinar, ela até possui raízes, certo, mas ela está em um lugar onde ela está envolvida por coisas que vão impedir. Agora, é interessante a explicação no texto, no capítulo 13, verso 22, é que o Senhor Jesus, quando explica a parábola, não fala que a planta não cresceu. Ele fala que ela não frutificou. Então, nós podemos entender que agora nós temos um terceiro nível. Uma semente que entra na terra, que germina, que cresce, mas que não frutifica. E aí nós temos esse nível da não frutificação. Exato. E aí, a Jacira... Pois é, nessa circunstância, eu estava orando, buscando do Senhor, eu falei assim, Senhor, o entendimento. E eu vejo que não frutifica porque os tesouros, o que são os tesouros? São os valores, são a busca que muitas vezes as pessoas têm e elas trazem, são verdades, mas que são verdades em cima em função do desejo, em função do coração. Então, não frutifica. Então, na realidade, o que o Senhor fala? Que você recebe,
Você ouve a palavra, você entendeu, mas as coisas, os acontecimentos, as circunstâncias da sua vida vai te impedindo de caminhar. Então, são simpatizantes também? Exato. A gente pode incluir nessa turma, às vezes, simpatizante pelo Evangelho. Eu gosto, eu escuto, porque na vida existem escolhas. Porque eu fico pensando que a gente vai estar sempre envolvido aí com coisas do mundo, coisas que vão te atrair. Carol, eu acho que simpatizante já ficou antes. Aqui nós já temos aquelas pessoas que estão, inclusive, convivendo conosco no meio da igreja, no meio da congregação, e muitas vezes pessoas que estão na congregação vivendo uma vida cristã há 5, 10, 15 anos, mas não conseguem romper na vida cristã. Entendeu? Porque ali o caso, isso, ela teve um crescimento, ela nasceu, a semente. Então, o simpatizante, eu acredito que ele esteja muito mais na semente à beira do caminho, porque ele é simpatizante, mas ele não tem uma experiência com o Senhor. Certo. A palavra não entrou, não gerou vida. Aqui não, a palavra entrou, a palavra cresceu, a planta cresceu, mas ela não frutifica. E aí nós temos situações no nosso cotidiano, né, na nossa relação com o Senhor, que muitas vezes impede a nossa frutificação. Aí eu creio que, e o Senhor fala isso, né, na explicação da parábola, né, Jacira? Exato. Que ela não frutifica. Então não é porque ela não cresceu. E nós temos uma gama muito grande de pessoas que quando elas mesmas falam, né? Elas percebem isso. É muito interessante que hoje eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que passou por um processo com a gente de aconselhamento num grupo. E como o grupo terminou, eu fiz um apanhado individualmente com cada um para ver a expectativa, como é que foi, né? Aquele período que nós trabalhamos juntos e se ficou alguma questão pendente. E foi muito gratificante ver esse homem virar para mim e falar assim, o que eu vim buscar aqui, eu recebi. Amém. Por quê? Porque a questão dele era exatamente essa. Coisas que ele trazia e que impedia ele de frutificar, o tanto que ele gostaria de frutificar. Então ele falou, olha, eu fiz o encontro, fiz escola de líderes, da minha casa chegou a ter 3 células, uma de adulto, uma de jovens, uma de crianças. E de repente eu vi que eu não estava frutificando, eu não estava fazendo aquilo que eu poderia fazer. Mesmo tendo a célula na minha casa, eu não estava produzindo aquilo que eu sabia que eu podia produzir. Ele poderia fazer mais coisas no caso dele? Exatamente, essa era a convicção dele. Então ele se sentia, e aí nós temos a questão do que a pessoa traz dentro dela, né, que sufoca essa frutificação. Então ele tinha questões da alma, questões de relacionamento, culpas, situações que ele precisava resolver para se permitir ser usado por Deus. Porque não é que Deus não queria usar, não é que as oportunidades não eram oferecidas, é que quando ele olhava para ele não se via capaz. É interessante isso, né? Entendi. Então, tipo assim, como que eu vou orar por essa pessoa se eu não me sinto digno? Como que eu vou abençoar se eu não sinto que a bênção vai passar por mim? Por causa de questões emocionais. Impedimentos que dentro do coração. Exatamente. Então, coisas que ele tinha vivido antes e que ainda não tinha, de alguma maneira, vivenciado, elaborado, perdas que ele ainda trazia, relacionamentos que ainda não tinham sido resolvidos. Então essas coisas vieram como esses espinhos sufocando o ministério desse moço. E hoje, graças a Deus, eu ouvi
Né? Sabe, assim, aquela E coisa... ele com certeza se sente completo, né, pastor? Porque Sim. a gente se torna completo quando nós cumprimos o chamado de Deus para a nossa vida. Exatamente. Então, se você for chamado para andar, eu falo, a 30 quilômetros, você não deve andar nem a 40, nem a 20, porque Anda a vai 30. anda a 30. É porque a gente vai comparando com outro e você quer andar no ritmo do outro. Do outro, e às vezes você vai se estressar ou vai se frustrar porque não foi para aquilo que Deus te chamou. Essa é uma das coisas interessantes, Carol, que encaixam dentro do texto. Quando as tribulações desse mundo, quando as coisas desse mundo. Então, se eu estou querendo caminhar no modelo da Jacira, Exato. Certo. entendeu? Eu estou me influenciando por uma coisa que não é o meu natural. Né, A gente Jacira? sempre, que a gente está ministrando, a gente sempre tem essa preocupação, filha, não se baseie a sua visão, aquilo que o Senhor tem para você, no que eu faço. Baseie-se no que o Senhor tem para você. Busca nele. Porque uma das coisas que eu sempre falo, que eu sempre busquei de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Essa sempre foi a minha batalha, buscar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer, para que todas as coisas sejam acrescentadas, independente da situação que você está vivendo. Eu passei por uma situação em 2009, Certo. Em 2008 para 2009, nós tivemos um convite para ministrar a Clínica da Alma lá na Itália, numa igreja em Milão. E, a princípio, foi todo programado para acontecer saída dia 5 de janeiro do Brasil. E tá tudo aí, quando foi em mais ou menos em outubro, eu passei por uma situação onde o Senhor me chamou e falou assim, me entrega o seu marido nas minhas mãos. Eu, literalmente, fiquei ali no Senhor assim, vai matar o meu marido, o Senhor está me pedindo ele, vai matar ele. E aí aquilo ali foi pranto e choro, e aí eu comecei a jejuar e orar e buscar, e não comentava com ninguém, não conseguia falar, não conseguia. E Deus foi me falando, me entrega, que eu cuido. E aquilo ali foi uma batalha tremenda na minha vida. O que aconteceu? Eu fui para um evento da Clínica da Alma e ali eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí ali eu chorei muito nessa clínica, o povo ficou sem entender que tanto eu chorava, né, buscando, orando e tal. Eu falei, tá, se é isso que o Senhor deseja, é isso que eu vou fazer. Eu vou entregar, o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser. E ali foi arrancar, literalmente, aquele sentimento do meu coração. E depois Deus me esclareceu o que era. Houve a última reunião do evento que a gente ia fazer lá, a reunião do grupo que ia, e eles tinham uma proposta. Se a gente saísse dia 31 à noite, de 31 de dezembro à noite, nós ganharíamos um desconto no preço da passagem em R$1.000. Era um valor absoluto para 2008. Aí eu falei assim, agora eu sei o que é. Por quê? O meu marido faz aniversário dia 1º de janeiro. Uau. A vida toda, desde que eu conheço desde criança, nós fomos vizinhos, nós temos uma convivência, eu nunca passei um único ano sem o aniversário dele. Entendi. Aí era o meu valor. Riqueza. É a minha riqueza. Eu tinha que abrir mão de não estar com ele no dia do aniversário. Não era o valor dele, era o meu valor. E era isso que o Senhor me queria de mim.